Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar da Catalunha e da sua história, tendo por base uma interrogação capital. O desejo dos independentistas catalães tem suporte histórico? Efetivamente, a Catalunha tem especificidades que a distinguem de Castela. Contudo, não é só a Catalunha que as tem, mas também a Galiza ou o País Basco. A Espanha é um conjunto de nações enquadradas por um Estado, mas é-o assim desde princípios do século XVI. Porém, mais de 500 anos de união das Espanhas não foram suficientes para anular diferenças nem desejos de independência. Nestes poucos parágrafos introdutórios, começo por sublinhar que a Catalunha sofreu pouca ou mesmo nenhuma influência muçulmana. Em 732, Carlos Martel derrotou os muçulmanos em Poitiers, travando a sua expansão para as terras dos francos. Pouco mais tarde, o seu neto Carlos Magno estabeleceu a chamada Marca Hispânica na zona da atual Catalunha, que ficou um território tampão entre muçulmanos e cristãos. Até ao século XII, os três condados catalães, Barcelona, Girona e Urgell, mantiveram uma grande independência do rei dos francos, de quem eram formalmente vassalos. No século XII, Catalunha e Aragão passaram a ter os mesmos soberanos, isto pelo casamento do conde catalão Ramon Berenguer IV com a rainha Petronilha de Aragão. A chamada Coroa de Aragão foi assim composta pelo Condado da Catalunha e pelo Reino de Aragão. Este enquadramento não modificou a autonomia catalã, que tinha fueros próprios e, inclusive, uma Generalitat, isto desde o século XIV. No início do século XVI, a Coroa de Aragão uniu-se à de Castela na pessoa de Carlos I, Carlos V, conhecido como o Imperador Carlos V, primeiro rei de Espanha e neto dos reis católicos. Em 1640, e pelos mesmos motivos que Portugal, elevada carga fiscal e perda de autonomia, a Catalunha, incentivada pela França de Richelieu, rebelou-se contra o governo de Madrid. A revolta foi dominada a custo, sendo que, pela Paz dos Pirineus, assinado por França e Espanha em 1659, o Roussillon passou para controle francês. Paradoxalmente, a Catalunha, um território onde a influência francesa era relevante, manteve-se ao lado do arquiduque Carlos de Habsburgo na sua disputa pelo trono espanhol com Filipe de Bourbon, neto de Luís XIV. Tal aconteceu no início do século XVIII. Os Bourbon, vencedores da Guerra de Sucessão de Espanha, privilegiaram um Estado centralista, menos respeitador das especificidades das várias Espanhas. A partir da segunda metade do século XIX, a Catalunha conheceu um rápido desenvolvimento, o que acentuou o contraste com outras regiões de Espanha. O desejo de autonomia reacendeu-se, manifestando-se durante a Primeira República Espanhola, que decorreu entre 1873 e 74, com os independentistas a reclamarem uma federação ibérica, e na Segunda República, entre 1931 e 36, que reconheceu a autonomia da Catalunha. Franco, vencedor da Guerra Civil e defensor da Espanha Una, anulou todos os privilégios da Catalunha. O catalão deixou de ser emprego oficialmente, e as migrações populacionais levaram para a Catalunha muitos espanhóis de outras paragens. Por fim, a Constituição Democrática de 1978 reconheceu uma ampla autonomia à Catalunha, reforçada em 2006 com o seu reconhecimento como nacionalidade histórica. Apesar disto, há catalães que continuam a preferir a independência a continuarem em Espanha, onde a região goza de ampla autonomia. Será este um desejo legítimo? E tem fundamentos históricos e culturais? Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O que te parece, Henrique? O que é que eu posso dizer da pergunta? A pergunta é uma pergunta muito difícil, porque fundamento histórico para ser independente quase toda a gente tem. Por exemplo, se tu juntares a Galiza ao Minho, há um fundamento histórico
que era o reino de suevos antigo, Sim. há um fundamento histórico. E o próprio reino da Galiza. E o próprio reino da Galiza, claro, a Galiza com o Minho e com uma parte de trás dos montes, o Bispado de Lamego e tal, há ali uma continuidade e uma unidade. Também muito pouco influenciada pelos árabes, embora mais que na Catalunha, mas também 70 anos ou assim, nada que se compare com Lisboa, não é? Em que estamos a falar de 400 anos e coisas assim. Portanto, ali também havia. E depois também há, claro, como tu disseste, o País Basco, mas também há o Rosselhão e a Occitânia em França, e a Provença e a Bretanha. E quer dizer, quase toda a Europa tem cadinhos, portanto, bocados de terreno que têm legitimidade histórica para dizer nós somos diferentes. Henrique, só aqui um parênteses muito rápido. A questão do Rosselhão e da Catalunha é, para os catalães, parecida com a questão de Portugal e da Galiza. Que é exatamente partir uma região catalã e estar em 2 estados neste momento. Exatamente, porque a Catalunha, teoricamente, depois da marca de Carlos Magno, que já falaste, não é? E depois que é neto do Martel, e o Martel é que derrota os mouros, como se chamava em Poitiers, depois da marca. Repara que depois da marca aquilo fica súbdito do rei dos francos. Sim. E o Rosselhão fazia parte desse parte conjunto, dessa unidade, não é? Em que é fundamental, por exemplo, o Bispo de Urgel. Curiosamente, o Bispo de Urgel ainda é chefe de um Estado, que é Andorra. Exato. O Bispo de Urgel e o Permanece. Presidente de França são os 2 chefes de Estado de Andorra. Portanto, ainda há ali reminiscências. Que supostamente é um principado, não é? É um principado muito... É um principado, mas depois quando França se torna uma república aquilo fica mais complexo. E é um bispo e um presidente que são os chefes de Estado, teoricamente. Teoricamente não, oficialmente. Sim. Agora, os catalães, os independentistas catalães, aqueles que são a favor da independência, não vão buscar as suas raízes a esses tempos. Portanto, basta olhar qual é o hino deles, que é os Segadores. E Segadores. E Segadores que em português seria os ceifeiros. Sim. É da crise de 1640. A mesma crise que a Espanha tem e que permite Portugal e os Países Baixos, já agora, tornarem-se independentes. Claro que os Países Baixos já eram... Sim, e a revolta era anterior. Era muito anterior. Era e os Países Baixos já eram independentes, só formalmente é que não dependiam do trono de Espanha. Eles já não queriam saber do trono de Espanha para nada, mas formalmente ainda era o Filipe IV de Espanha, o nosso Filipe III, o rei dos Países Baixos, não é? Daquela zona, hoje a Bélgica e a Flandres. Sim, toda essa zona. E nessa época que é a revolta dos Segadores, quer dizer, ficou assim conhecida, é quando Portugal também faz a defenestração cá da Duquesa de Mantua e as defenestrações na altura estavam na moda. Tinha a vida de Praga. Sim. Exatamente. E era uma moda, como outra qualquer. E uma moda um bocado desagradável para quem era defenestrado. Para quem era defenestrado não era nada agradável, mas já o Bispo de Lisboa tinha sido não desfenestrado, mas destorreado, foi atirado um torreão abaixo em 1383. Fernão Lopes Dixit. Exatamente. E portanto aí também podemos reivindicar, digamos, alguma primazia nas defenestrações. Ou atirar pessoas pela janela e por aí fora. Agora, a revolta dos Segadores. Onde é que a gente pode enquadrar isto? E tu isso sabes melhor que eu, na Guerra dos 30 anos. Exato. Isto é uma consequência da Guerra dos 30 anos, é uma consequência da guerra, por um lado, da sucessão. Há uma parte da guerra que tem a ver com sucessões dinásticas, e há outra parte que é a velha rivalidade entre a Inglaterra e Sim, e e depois a França. com guerras religiosas também pelo meio, com conflitos religiosos. Conflitos Henrique, religiosos. Eu voltava só um bocado atrás a este tempo da Idade Média. Porque, de facto, a autonomia catalã e em todos estes reinos e em todas estas estruturas que têm muito que os une e também muito que os separa. Por exemplo, no caso da Galiza também, a Galiza e o norte de Portugal têm uma continuidade e uma certa unidade. Ainda hoje nós podemos ver isso. Sim. Agora, a Galiza é integrada no Reino de Leão. E depois de integrada no Reino de Leão, acaba por ser quase anulada ou a sua individualidade diluída naquilo que foi o Reino de Leão. No Reino de Leão. No caso catalão, até pela proximidade com França, e França ser um território que na altura era feudal,
e em que cada zona feudal tinha uma grande... Era a protetora da Catalunha. E que era a protetora da Catalunha, mas sobretudo pela própria estrutura, porque no espaço da Península Ibérica nunca existiu um feudalismo como existiu em França, por exemplo, ou em Inglaterra. Mas sobretudo em França e na Alemanha nunca existiu. E estes territórios tinham todos uma grande autonomia uns dos outros. Repara que até dentro do próprio território catalão existiam 3 condados com uma relativa autonomia uns dos outros. Até condados soberanos, como o de Barcelona, como o de Urgell e como o de Girona. Portanto, há aqui uma tradição de autonomia grande, de uns laços vagamente feudais com o rei de França, como Dom Afonso Henriques tinha laços vagamente feudais com o imperador Afonso VII. Exato. E em que no caso português houve, sim, imperador de Leão, e que no caso português evoluiu para um reino. No caso catalão, evoluiu para a junção ou para a união dinástica com o reino de Aragão. Exatamente, no século XII, portanto, por isso, pelo casamento do Ramon Berenguer com a Petronilha de Aragão. Gosto muito de dizer o nome Petronilha de Aragão, porque acho que é um nome fantástico. Petronilha. É uma sugestão que é aqui uma fica. Sugestão para quem tiver agora uma filha, brevemente chamar-lhe Petronilha. Petronilha. Que no fundo é uma mulher de Pedro. De Petro. Exato, exatamente. E então o que acontece é que a partir dessa fusão começou-se sempre a referir toda a região como Reino de Aragão. Embora, sendo a coroa, não é? A coroa de Aragão, porque é a junção do Reino de Aragão com o Condado da Catalunha. Porque a coroa de Aragão de Saragossa era mais importante. Porquê? Porque a gente então tem que ir para trás, tem que ir para a cruzada contra os cátaros, e na altura em que o Pedro de Aragão, não é, que conserva a ordem de Calatrava depois também, quando é a extinção dos Templários, quer dizer, a gente tem que ir aí para uma série para os nossos ouvintes perceberem, todas estas cruzadas são contra as heresias medievais, as heresias cátaras. Os cátaros, que eram os que a gente chamou cruzada contra os albigenses, sendo que albigense era o sítio de onde vinha a cruzada e não contra quem era a cruzada. Henrique, mas também um outro ponto é que haver uma preponderância de Aragão em relação à Catalunha significa também puxar a centralidade da coroa de Aragão para a Península. Porque exatamente, a coroa de Aragão, era isso que eu ia dizer, a coroa de Aragão era transpirenaica. Portanto, quando tu tens no século X, XI, quando tu tens as grandes questões dos cátaros, não é? Da heresia dos cátaros, a repressão brutal de Simão de Beaufort sobre os cátaros, a mando dos francos, não é? O que tu tens é um reino transpirenaico, quer dizer, é um reino que abrange uma parte que é hoje a Espanha, mas também uma parte que é hoje a França. Mas Aragão era claramente, antes de ser um reino mediterrâneo, que já é no século XV, com as conquistas em Itália, é claramente um reino peninsular, porque Saragossa está completamente centrada na península. Enquanto que a Catalunha, exatamente até por estar partida entre um lado dos Pirineus e o outro, não era claramente um Estado peninsular, era um Estado que oscilava ali entre o peninsular, porque tinha territórios para o lado dos Pirineus. Sim, mas e esta centralidade de Aragão que o puxa. Mas o rei de Aragão também era suzerano de terras do outro lado dos Pirineus. Exatamente, portanto, por serem catalãs, como da Catalunha. Mesmo antes da união com a Catalunha, mesmo antes da Petronilha, eles já tinham algumas coisas do lado de lá. Mas repara que antes, não sei quê, eram domínios do Pedro. Repara que antes a Catalunha estava ligada, até por laços de suzerania, ao reino franco. Ao rei de Francos. Sim. Portanto, aí, ao puxar ou para a centralidade ou para a península ou para a zona da França. E portanto eles puxam-na para cá, quer dizer, para o lado da península, mas também para o mar, que era uma coisa que eles precisavam, não é? Que era uma saída para o Mediterrâneo. Uma saída para o Mediterrâneo, mas aquilo fica a coroa de Aragão. E a coroa de Aragão... E repara que o casamento do Berenguer com a Petronilha é uma aliança. Sim, é uma união dinástica. Pacto. É uma união dinástica, é um pacto. Nem uma fusão de territórios. Nem é uma fusão de reinos. É um pacto, pura e simplesmente, é um pacto. Mas, curiosamente, os descendentes, que é o que vai desembocar no Fernando de Aragão, que se casa depois com a Isabela Católica. Depois dá-se a união de Leão e Castela, e formam a Espanha, também é outro pacto. Sim. E nesse pacto,
Barcelona entrou naturalmente no domínio daquilo que era o pacto entre Aragão e Castela. Leão, Castela e... Claro, por fazer parte da coroa de Aragão. Fazia parte da coroa de Aragão. Henrique, mas aí também há um aspecto importante, é que quando nós falamos no que foi a centralidade de Castela, porque Castela parece que aspira todo... não, aspira mesmo. Aspira mesmo. Parece, que Fernando de Aragão era de origem castelhana, porque era transtâmara. Sim. Porque no fundo a dinastia originária de Aragão é substituída em 1412 pela dinastia dos Transtâmara, que eram castelhanos. Portanto, no fundo, os reis de Aragão são de origem castelhana. E, portanto, e assim chegamos à conclusão que na altura não havia nações, nem países, nem reivindicações que hoje possam fazer sentido. Porque, por exemplo, Portugal, na mesma época dos reis católicos, dava doido para se unir com a Espanha. Sim. Fez várias tentativas. Portanto, porquê? Porque o conceito de país, de nação, de independência... Não é deste tempo. Não existe, não é deste tempo. E, portanto, quando a gente vem reivindicar coisas históricas, é por isso que eu digo, toda a gente, a Toscânia, a Calábria, a Baviera, quer dizer, tu falas aqui de dezenas, centenas de regiões na Europa, não é? Brabância, o Principado de Liege, tu falas aqui de várias coisas da Europa e todos eles têm uma história qualquer que, vista pelos olhos de hoje, merecia uma independência. Em todo o caso, no século XIX, quando houve uma emergência desses movimentos nacionalistas, a justificação foi exatamente essa. Por exemplo, no caso italiano, no caso alemão... Claro que foi, mas aí foram unificações. Sim, exatamente. De unificações. Exatamente com o fundamento que havia uma matriz histórica comum. Mas chegando à atualidade, e tendo em conta já a enorme autonomia que tem a Catalunha em relação a muitos aspectos do Estado espanhol, sim. De Espanha, ainda faz menos sentido. Porquê é que faz menos sentido? Porque agora fazem todos parte de uma União Europeia. União Europeia. Sim, seria de uma complexidade, seria levantar uma caixa de Pandora. É que se a Catalunha, por acaso, se tornasse independente por algum acesso de loucura do Governo Central de Madrid o permitisse, isso implicava que não fosse reconhecida essa independência por nenhum país da União Europeia. Porque mais nenhum país estava disposto a reconhecer uma independência que lhe podia acontecer a si próprio. Imagina os belgas. Sim. Imagina a Escócia e a Inglaterra, que é uma coisa que nem sequer são da União Europeia, mas onde também é possível. Sim. Agora imagina a Baviera. Imagina o Norte de Itália. O Norte de Itália, nomeadamente, tanto o Norte... Sim, será abrir uma caixa de Pandora. E depois todas as questões das organizações internacionais, por exemplo, da NATO, da União Europeia. Exatamente. Ou seja, de facto, é uma reivindicação que também a mim me parece que não faz sentido, porque a autonomia catalã hoje em dia é muito, muito grande. Portanto, não é uma mera autonomia administrativa. Em termos políticos há poderes de facto. A única coisa que não há é em questões de exército, política externa comum, porque a nível interno... E justiça, exatamente. A justiça é uma justiça de todo o Estado. A justiça no topo, porque a justiça na base... E até eu, por acaso, a justiça não tenho bem essa... Não sei como é que... a justiça na base é feita por... É feita lá, não é? Quer dizer, não só nos Supremos tribunais. Agora, nós podemos discutir a questão atual, que atualmente, de facto, não faz qualquer sentido. Aliás, eu penso também, e agora vendo isto numa perspectiva egoísta e num ponto de vista português, os catalães gostam muito de fazer o paralelo com a situação portuguesa, mas o paralelo da situação portuguesa é o paralelo com Aragão, porque a coroa é ou seja, os reinos é Portugal e Aragão. A Catalunha é ali uma zona dentro do reino de Aragão. Mas... e os catalães gostam de fazer esse paralelo. E hoje em dia, de facto, não me parece que faça sentido. Agora, olhando para questões históricas, há de facto uma especificidade catalã que foi, como de outros locais de Espanha, não é diferente do que se passou com a Galiza. Agora, objetivamente... mais ainda com o País Basco. O País Basco então, que é completamente diferente, não é? Tem uma língua de origem latina, ao contrário do catalão, que é occitano, ou que é aquilo que se chamava limugiano e coisas assim estranhas, mas enfim, que no fundo é occitano. Mas o País Basco, as Vascongadas, como se chamava historicamente, nem sequer uma língua têm que
possa assemelhar-se com a língua espanhola, francesa. Sim, é algo de raiz completamente diferente, que, ao que eu sei, nem se consegue identificar bem as origens. Há quem diga que é húngaro-fínica, mas quer dizer, essas acho que são todas. Como é que eles foram parar ali, todas, não é? Arrumadas todas as línguas que a gente não sabe de onde vêm, são para húngaro-fínicas. Porque os magiares foram os últimos a chegar à Europa, e portanto, os fínicos, portanto acabou por... Pronto, mas agora, na verdade tem uma especificidade, isso aí não há dúvida nenhuma. Mas atenção também a uma coisa. Castela também tem uma especificidade. Tem. O que Castela acabou por fazer é uniformizar de acordo com o seu padrão. Com certeza, porque o centro ali foi muito forte e depois porque houve políticas de Castela, ou se quisermos de Madrid, ou se quisermos do poder central espanhol, foram brutais em relação às autonomias. Não estou a falar só das mais recentes, de Franco, mas o primo de Rivera fez o mesmo, acabou com as autonomias. Fomos para trás, vários acabaram. Proibiram que se falasse galego, proibiram que se falasse basco, proibiram que se falasse catalão, proibiram que se falasse valenciano, porque depois também há outra coisa, que é os povos, que é uma coisa que a mim me irrita muito nos livros de história catalã, que é os povos catalães. Então os povos catalães abarca também as ilhas, portanto as Baleares, que, como tu sabes, quando a marca de Espanha lá aposta, aquilo era do Império Bizantino, nem sequer era do... que pouca gente sabe isto, nem sequer tinha nada a ver com a Península, era do Império Bizantino. Depois a Valência ainda apanha um bocado dos povos catalães, não é? E um bocado de Múrcia, ou praticamente um bocadinho de Múrcia. E quando se fala dos povos catalães, depois os livros de história veem assim, e estavam os povos catalães muito bem, e vieram os fenícios e os gregos e ocuparam. Quer dizer, a gente era como nós dizermos, estavam os portugueses muito bem e vieram os fenícios. Estavam os portugueses muito bem e vieram os romanos. Não havia portugueses na altura, deixem-se tretas, também não havia catalães, não havia povos catalães nenhum, havia uma rapaziada de celtiberos, que a gente nem sabe muito bem quem eram, que estavam para lá e que não tinham à partida distingo nenhum, não há nenhum... Sim, onde de facto nós podemos ver um grupo de catalães com alguma individualidade é exatamente no tempo da formação dessa marca hispânica, em que praticamente todo o resto da península fica subordinado ao Al-Andalus, e tu tens alguns focos. Tens um foco na Galiza, tens outro no País Basco e outro na Catalunha. Nas Astúrias. E nas Astúrias, sim. E nas Astúrias, e outro na Catalunha, bastante influenciado pelo reino dos francos. Na altura nem se chamava Reino de França. Aí era totalmente defendido pelo reino dos francos. Porquê? Mas aí sim podes começar a detectar uma especificidade diferente do que se passou no resto da península. Os herdeiros do reino visigótico, que aliás apanhava a Catalunha. Também. Pois apanhava. Houve uma altura que era toda a península. O reino visigótico é o reino que vem das Astúrias-Leão. Sim, se bem que isso também é uma... claro, acaba por ser é mais mito do que verdade. Mas na verdade o São Pelágio, que em português deu o curioso nome de Sampaio. Sim. Sampaio. Sampaio, exatamente. O Pelágio, quando inicia como chefe a Reconquista, ele reivindicava-se da linhagem dos últimos reis visigóticos. Rodrigo e esses todos. Era o Rodrigo. Era o Rodrigo último. Que se converte ao catolicismo romano. Isso é o romano, sim. Exatamente. Depois antes houve a heresia ariana dentro dos visigodos. Eles eram arianos. Os visigodos eram todos arianos. Eram todos arianos. Eram cristãos, mas da heresia ariana. Do bispo Ário. Não tem nada a ver com as raças... ariana, que é para não se baralhar tudo. Sim, isso é aquela complexidade toda da Trindade, da Santíssima Trindade, isso nem é uma coisa muito difícil de explicar, é um novelo. Mas chamava-se ariana porque o bispo que defendia isso, o bispo mais importante defendia essa linha, chamava-se Ário, e portanto daí ariano. Agora, qualquer forma, ao haver alguma legitimidade, era daí, porque diferentemente da Catalunha, uma parte da Galiza, ou praticamente a Galiza toda, e o Minho, e mais um bocado de trás dos montes, e até ali do Douro, eram suevos. Era o rei de Suevo, com capital celtas, em Braga. Com a capital em Braga. Eram celtas. E por isso mas toda essa zona tem uma uniformidade. E eles são cristãos, católicos romanos, e é por isso que ainda hoje Braga se chama arcebispo primaz das Espanhas, o bispo de Braga. Henrique, mas isso é uma coisa que nós hoje temos fronteiras políticas completamente diferentes e já passou muito tempo. Mas se nós olharmos e nos pusermos no século XII, nós notamos claramente, e isso não é porque isso parece-me que é objetivo,
que o entre Douro e Minho e a Galiza têm muito mais afinidades que o entre Douro e Minho e o entre o Douro e o Mondego. Quer dizer, isso não há... E a capital do Alentejo é claramente Sevilha, para mim. Agora, se tu fores olhar para o mapa e não souberes que há fronteiras, não é? Sim. E não percebes a língua, pá, a capital do Alentejo é Sevilha e Extremadura, pá, quer dizer, Mérida. Aliás, o Reino Taifa de Badajoz vinha até Lisboa, não é? Sim, chegou a vir até Lisboa. E Badajoz ou Mérida ou o que tu quiseres dessas cidades. É ali da parte do Castelo Branco. Mas andando aqui um bocadinho para trás e para a frente. E já agora Salamanca da Beira Alta, quer dizer, mas é verdade. Andando aqui um bocadinho para a frente e para trás no tempo. De facto, estes fueiros acabaram por ser respeitados até durante os Habsburgo. Os Habsburgo, até por a tradição do Sacro Império, pela forma como o Sacro Império estava constituído, respeitaram muito as autonomias e os diferentes fueiros. Mas não pelos Bourbons. E depois há novamente uma emergência do sentimento nacionalista catalão, não só em paralelo com o que se passava no resto da Europa, não é? Quando tivemos a emergência de todos aqueles nacionalismos, como, até por uma coisa que eu mencionei aqui na introdução, porque por contraste o desenvolvimento até durante a Revolução Industrial da Catalunha marca um grande contraste e marcou um grande contraste para o resto de Espanha. É um dos motivos porque eles querem também independência. Exatamente. E o mesmo, embora em menor grau, nós estamos a pagar impostos para sustentar os outros. No País Basco. É que são as duas regiões mais com ricas mais de Espanha. Indústria e com mais... E dizem assim, mas nós agora temos que pagar para os extremanhos, que são exatamente os mais pobres. Ou para os andaluzes, ou para os galegos. Os extremanhos são mesmo os mais pobres, estão mais coladinhos a Portugal. E ao interior de Portugal ainda por cima. E, portanto, os extremanhos, que é a região mais pobre de Espanha, não é? E a Andaluzia, a Galiza são mais pobres, claramente, e a Cantábria menos. Estão ao nosso lado. Castilla e León não. Castilla e León que também faz fronteira connosco. Castilla e León é também Madrid. Mas menos. A comunidade autonómica de Madrid é que é mais rica que a de Barcelona. É a única mais rica que a de Barcelona. Mas a comunidade autonómica de Madrid é a Grande Madrid. Não é só Madrid cidade. Pois, exatamente. Não tem território. Agora, eu acho que esse é que é o problema fundamental. Os desejos independentistas nascem no século XIX por um movimento da Europa dos povos, aquela coisa e tal, da raça, até a ideia da raça, a raça catalã, a raça castelhana, a raça portuguesa, lusitana, como é que se chamava. Quer dizer, que é uma coisa que hoje é ridícula, ninguém acredita nisso, não é? A maior parte da população, aliás, a população da Catalunha era tradicionalmente escassa em relação à população. Há aí um outro ponto importante, é que Espanha também, com todos os movimentos migratórios internos, foi um bocadinho o que se passou em Olivença, grande parte dos habitantes da Catalunha a partir do século XX não são de origem catalã. Pois não, a maior parte já não é. Portanto, muitos dos que o catalão, sobretudo no tempo do Franco, que proibiu o catalão de ser falado, quando se chega à democracia, depois da transição democrática, é falado e escrito por uma porcentagem muito inferior e mais, e depois de uma forma, como aliás se faz no País Basco, de uma forma completamente, do meu ponto de vista, antidemocrática, é imposto como língua oficial e língua escolar e veicular a todos os espanhóis que não eram catalães de origem. Exato. Ela é imposta, ela hoje em dia é obrigatória nas escolas, quer dizer, mesmo para aqueles que são filhos de andaluzes e que foram para lá, muitos que emigraram à procura, porque era lá que estava a indústria, mas este movimento último de secessão do Puigdemont e da ERC e de outros partidos que são hoje separatistas, embora o Puigdemont seja herdeiro de um partido de centro-direita e que além disso... de centro-direita? Não sei se reclama de centro-direita. Era sobretudo pela Catalunha, era sobretudo ladrão, não é? Porque eles foram todos à vida... O Convergência e o União acabou e tornou-se nisto porque foram apanhados uma série de casos. Sim, eu estou a dizer que é de centro-direita, não sei o que eu digo, eles é que se assumem. Eles é que dizem, mas quer dizer, mas está bem, mas seja o que for. Eles impuseram não só esta ideia, não é? Como fazem um referendo que ninguém reconheceu, nem ninguém pôde... Sim, que é legítimo, claramente ilegítimo. É claramente ilegítimo, mas o desejo egoísta... Era isso que eu ia dizer. O desejo egoísta de não pagar para o resto da Espanha, ou seja, de não pagar impostos para o resto da Espanha, de achar que podiam ser mais ricos, e poderiam, se estivessem independentes. Mas isso é uma falsa questão. E é muito redutor. Falsa, porque bastou eles terem feito o referendo e o Puigdemont, antes de estar a salto, em fuga, começar a falar de independência para dezenas de multinacionais abandonarem Barcelona e irem para Madrid. Claro. Porquê?
por causa da União Europeia, lá está, porque ninguém quer estar, quer dizer, ninguém quer estar num sítio onde depois não é reconhecido por ninguém. Onde depois ficaria pária. Aliás, porque isso é exatamente o que tu dizes, exatamente o que eu estava a pensar. Apesar de se poder reconhecer especificidades à Catalunha, como outras regiões de Espanha, e essas especificidades são reconhecidas pelo Estado espanhol. Inclusive é desde 2006 que a Catalunha é reconhecida como uma nacionalidade pelo Estado espanhol. Exatamente. E a língua? E a língua, ou seja, a autonomia é praticamente total. É profundamente egoísta de querer uma independência que, com esses fundamentos, não só é egoísta, como, e nós aqui agora estamos a entrar, que ainda não entramos no nosso programa, numa quase uma crítica ou numa análise política, mas eu acho que aqui tem algum cabimento. Como é irresponsável, porque iria criar uma confusão e abrir uma caixa de Pandora, porque provavelmente a Catalunha depois não entraria na União Europeia, depois como é que era com a NATO, depois como é que era com uma série de organizações internacionais. E abriria uma... A começar pela ONU, em que obviamente a Espanha não reconheceria. E a tensão social, a tensão política, e o que isso iria desunir uma zona que neste momento mais que nunca tem que estar unida, até face a uma série de situações externas, é egoísta e irresponsável. E curiosamente há um ponto onde os catalães nunca se esquecem da ajuda do governo central. É na imigração. E no combate ao terrorismo. Porque a Catalunha, curiosamente, tornou-se, no princípio do século XXI, o sítio preferido da entrada de terroristas islâmicos na Europa. Isso está completamente documentado. E é hoje também ainda, por razões também geográficas, um dos grandes portos da imigração clandestina, como aliás é também a até pela sua localização geográfica. E portanto eles não se esquecem da União Europeia e não se esquecem da Espanha como país, não é? Claro. Henrique, e eu penso que tanto tu, que até que tens familiares espanhóis, como eu, que gosto muito de Espanha, até catalães, importa aqui sublinhar com esta forma também empolgada com que estamos a falar nisto, que não é rigorosamente com os catalães, não é? É com alguns partidos independentistas. Não, aliás, esse Charles Puigdemont proclama, faz um referendo e depois exila-se, não é? E ele continua. E nas eleições últimas que houve agora, em que aliás ganhou o Partido Popular na Espanha toda, na Catalunha ganhou o Partido Socialista. Sim. Portanto, também não foi nenhum partido independentista, porque o Partido Socialista tem muitos defeitos, como tem todos, mas há um que não é independentista, pelo menos nunca disse que era. Agora, o PSOE foi essencial. Sim, embora agora pareça disposto a fazer acordos ou uma coisa semelhante a acordos. Mas isso vale tudo. Neste momento vale tudo. Aliás, o Filipe González já se manifestou contra estas questões. O Filipe González também tem ele defeitos, mas tem muitas qualidades. Muitas qualidades. E isto é um vale tudo de um lado e do outro. Está a ser um vale tudo de um lado e do outro. Está a ser um vale tudo. Mas, quer dizer, é um bocado estranho uma pessoa, um partido central, e que é como o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, ou o PP. Sim, um partido fundador da democracia. Fundador da democracia está disposto a fazer alianças com partidos que não reconhecem Espanha, não reconhecem o rei, não reconhecem nada, nem sequer são recebidos pelo rei. Quer dizer, eles não eram serem recebidos pelo rei, eles não vão lá. Se fossem o rei recebia-os. Pois, mas quer dizer, nem sequer lá vão. Quer dizer, portanto, era o mesmo aqui que, por exemplo, um partido qualquer não ir, pode não gostar dele, não é? Sim, mas o PPM, não dizer o Presidente da República convocou, mas nós estamos a falar do rei. Coitado do arquiteto do Gonçalo Ribartelos, onde é que ele iria fazer isso? Já não é o líder. Sim, mas onde é que ele em tempos faria isso? Sim, claro, mas quer dizer, não lhe passaria pela cabeça. Não há dúvida que estas questões de republicanismo e monarquia em Espanha, embora haja também algumas razões históricas, mas que só os muito mais velhos que eu, que era da idade da minha sogra, não é que tinham ainda essas questões. As pessoas hoje já não as têm, quer dizer, verdadeiramente, já toda a gente percebeu. Uma democracia pode ter tanto ou mais qualidade com um rei do que uma república. Basta olhar para os nórdicos. Henrique, eu penso, e aliás já escrevi sobre isso. E é uma questão ideológica, política, e para separar só... Sabes que eu sobre isso, aliás acho que já falámos aqui, eu também já escrevi sobre isso, e eu acho que essa questão de regime é como nós analisarmos um bocadinho se para um país é mais adequado o parlamentarismo, o semipresidencialismo ou o presidencialismo. Não se pode ver monarquia e república sem ser num contexto. E às vezes há coisas que podem fazer sentido num país, por questões até históricas, culturais e da própria unidade do país, e não fazer noutras. Claro. Mas em Portugal a coisa é muito simples explicar. O Dom Manuel morreu sem descendentes. O Dom Manuel II, portanto o último rei de Portugal,
morreu sem descendentes. E mais ou menos nessa altura o Salazar, que não era propriamente um grande republicano, mas optou disse, pela a questão República. do regime não está em causa. E ficou a República. E hoje nós todos que nascemos durante a República, porque já não deve haverá pouca gente, tem mais de 123 anos, que nasceu, ou tem 123 anos, pois, eu não conheço ninguém. Em pleno regime monárquico, que nasceu, não é que viveu. Nós todos achamos natural termos República, quer dizer, e os monárquicos são uma questão... Sim, mais nostálgica, elaborados. Agora, no caso de Espanha, não é assim, porque imagina, no caso de Espanha, se já é tão complicado formar um governo, imagina que tu tinhas um presidente castelhano, ou tinhas um presidente catalão, ou tinhas um presidente basco, ia ser muito complicado e muito confuso. Ou seja, no enquadramento de Espanha, talvez entre o deve e o haver seja positivo que ainda exista uma figura neutra, verdadeiramente neutra. Isso é discutível, não é? Mas em todo o caso... Que aliás é neto dos Condes de Barcelona. Que é neto dos Condes de Barcelona, por isso é que ele tomou o título, Dom Juan Borbón tomou o título de Conde de Barcelona exatamente por ser um condado soberano. Exatamente. Agora, em relação ainda ao referendo, e já estamos a passar um bocadinho da história para a atualidade, o Charles Puigdemont, o que ele tem neste momento é um Conselho da República Catalã, que no fundo, para alguém que está a pedir uma amnistia, é continuar a afrontar o Estado espanhol, e uma amnistia à partida pressupõe alguma noção do que se fez, e portanto... Um referendo ilegal, como ele o fez, para depois sair do país, não me parece que seja a melhor forma. Não me parece que um país possa governar com pessoas que são contra esse país. Quer dizer, claro. Quer dizer é muito difícil. Autofágico. Quer dizer, é um bocado difícil a gente governar um país. Então, e quem é que te apoia? São aqui uns tipos que são contra o país, mas não há problema. Porque, quer dizer, isto é transformar o problema ideológico puro, não é? Acima dos próprios interesses dos cidadãos. Não me faz sentido. De olhar para o conjunto. E o problema da Catalunha, mesmo tratado com o devido respeito que a história da Catalunha tem, é uma história antiga mas quer dizer, é preciso ver uma coisa, não é? O meu avô tinha uma frase muito engraçada, que não devia ser dele, quando dizia, há uma família antiga. Ele dizia, mas porquê desceram das árvores antes dos outros? Porque todos nós somos herdeiros de alguém com histórias antigas, não é? Claro. Todos nós descendemos de alguém que viveu... Sim, nós todos tivemos avós no tempo de Carlos Magno. Exatamente, no tempo de Jesus Cristo, e por aí fora, porque essa linha é ininterrupta para todos nós. Claro. Portanto, quer dizer... É evidente que todas as nações e todos os conjuntos e as comunidades têm histórias, e todas elas, umas mais interessantes, outras menos interessantes, mas todas elas têm história e todas elas têm que ser respeitadas na sua história. Mas também há uma coisa que é preciso dizer. Nós, desde o momento em que começamos a construir a União Europeia, e já antes disso, a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos, dos Direitos Humanos, e toda essa parafernália, digamos, de conceitos que veem a Terra, quando fomos à Lua, inclusive, que veem o planeta Terra como uma bola azul no espaço, onde não se vêem fronteiras, lembras-te? Foi isso? Foi isso que disse um dos astronautas, eu daqui não vejo fronteiras. Sim. E de facto não se vê. Quer dizer, nós tendíamos para o universalismo, para não me importar, para sermos cidadãos do mundo. Sim. Eu quero lá saber se é catalão, se é espanhol, se é português, se é francês. Quer dizer, interessa-me assim, eu posso me entender com ele numa língua franca, numa língua comum. Sim, de uma partilha de valores que sejam valores semelhantes, os valores do humanismo, os valores da solidariedade, do Estado Social. Quer dizer, aqueles valores todos que nós temos e que os catalães também os praticam, porque estão inseridos neles. E isso é que é importante. Agora, sim, e nós podemos, inclusive, especulando com os ses da história, se em 1640 a Revolução Catalã, por acaso, tivesse ido a bom porto. Provavelmente também haveria a pressão francesa, e essa é uma das principais diferenças da Catalunha para Portugal. Exatamente, é que os franceses queriam ficar com aquilo. Os franceses também queriam que fazer, não iria ser assim um Estado tão independente como isso. Agora, se em 1640 se tivesse tornado independente... Nós também não fomos, não é? Sim, mas formalmente éramos. Agora, com a evolução da história, e nós evoluímos de facto depois como um país independente, e a Catalunha não, se faz sentido hoje em dia, em pleno período democrático, no século XXI, procurar uma secessão de Espanha, não parece que o faça. Isso, mais uma vez, como tu sublinhaste, com todo o respeito pelos catalães e pela sua história e pela sua cultura, e voltando a sublinhar aqui que isto não é uma crítica aos catalães, mas a alguns partidos que nem representam, como tu disseste até pelas eleições, os catalães, ou a maioria dos catalães,
que insistem em fazer algo que a nós, concordamos nisso, nos parece que tem uma base egoísta. E uma base... E também perguntar o contrário, se em 1640 em Portugal tivesse corrido mal e nós tivéssemos continuado a fazer parte do Reino de Espanha e tivéssemos chegado assim até hoje, sim, se hoje fazia sentido a gente estar a lutar para sermos um país independente. Mas independente porquê? Quer dizer, a Espanha em que é que não nos agrada? É no problema das touradas, quando muito, quer dizer, mas também há parte de Espanha também que não tem touradas e partes de Portugal que não tem. Olha, na Catalunha não há, exatamente, para vincar essa... É proibido. Sim, também, mas isso é uma imposição. É uma imposição, eu posso dizer que em Viseu não há e ninguém pôs que em Viseu não possa haver touradas. Não, mas ali é para diferenciar, do resto da Espanha. Pois, eu sei que é. Mas há zonas do país onde não há touradas, ou se há uma quando o rei faz anos, não há tradição. Não há tradição, nem há gente para ir vê-las, não é? Portanto, é uma questão a praça ficaria vazia. Portanto, exatamente, mas há circo, há mesmo, e há jogos de futebol. Ora bem, e a gente hoje poria essa questão. Não, vamos tornar-nos independentes de Espanha. Podendo nós falar o idioma, que era o idioma de Dom Dinis, enfim, entendamos, que nem sequer, que a gente chama de Camões, que foi o último, que morreu, aliás, com o fim da independência de Portugal. Morreu, teoricamente, em 1580, que é quando nós perdemos a independência. A gente chama-lhe idioma de Camões, mas o que é verdade é que grandes figuras da nossa literatura, começar pelo Camões e pelo Gil Vicente, escreveram em castelhano também. Não? Sim, aliás, não era assim uma coisa tão... Eu também não sei se faria sentido nós andarmos a lutar por uma independência por tudo isto, pela evolução que o mundo levou. As coisas têm os seus momentos históricos, e no século XIX houve um movimento até que aconteceu em Itália, da unificação italiana e da unificação alemã. Neste momento, como é óbvio... E houve um federalismo ibérico. E houve uma tentativa de federalismo ibérico. O Terre de Cantal. O Duque de Saldanha, uma série de outros. Havia uma série de pessoas concertados com o General Prim para haver uma união ibérica, e os próprios catalães, na altura, muitos defendiam o federalismo, a união dos povos ibéricos. Agora, isso hoje em dia, em regimes democráticos, onde nós temos, de facto, muito mais com que nos preocuparmos, não, é uma questão que não faz sentido que se ponha, porque a autonomia é amplíssima, nenhuma liberdade, direito ou garantia está em causa neste momento, e portanto é um assunto que acaba por criar grande instabilidade na sociedade espanhola, desnecessariamente. Penso eu. E pensas bem, eu também penso mais ou menos o mesmo. Henrique, então ficávamos hoje por aqui, até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.